Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do terceiro bimestre, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a autenticação de usuários. Então, o que seria essa autenticação, pessoal? A gente vê isso o tempo todo em vários sites aí que a gente acessa, tá? A autenticação é verificar se é um usuário válido, se é um usuário que pode ter acesso ao sistema e em que partes do sistema esse usuário pode entrar, tá? Então, no nosso caso, do nosso trabalho prático, eu vou fazer como base no tema Sistema de Adoção de Animais, considerando que apenas o usuário Mateus com a senha 123456 ele tenha acesso aos relatórios, tá? Então tem o arquivo de login, eu vou revisar com vocês como que ele foi feito. E aí eu só tenho acesso aos relatórios para esse usuário e essa senha, tá? Então a gente vai ter essa autenticação de usuários. Vocês podem fazer isso salvando esses usuários no banco de dados ou fazer igual eu fiz, considerando apenas um usuário em específico, com um certo nome e uma certa senha. Tranquilo? A gente vai fazer essa autenticação de usuários usando sessão, tá? Um conceito novo aí para vocês. E aí no decorrer dessa videoaula eu vou estar explicando melhor o que seria essa sessão. Pessoal, então aqui é o sumário da aula, tá? Primeiramente eu vou fazer uma revisão desse formulário de login. Então a gente fez lá no começo do ano esse formulário. É bom relembrar como que ele foi feito. Fazer uma revisão do arquivo que valida os dados desse login, tá? Mesma ideia, foi lá no começo do ano, então vale a pena conferir novamente como que ele foi feito. Vou falar, né, um pouco sobre sessão, que é o tema principal da aula de hoje, e como que eu fiz para colocar essa sessão, aplicar sessão no meu trabalho prático, que é o que vocês têm que fazer também no trabalho prático de vocês. Pessoal, então, a gente tinha um formulário de login, tá? No arquivo que chama login.html. E aí ele tinha o cabeçalho, o menu, botõezinhos e tal. Mas o que mais importa é esse formulário de login, tá? Então esse formulário de login tinha dois campos. O nome de usuário, tá? Que ele tem o nome aqui, usuário. E a senha com o ID senha, beleza? Então tinha dois campos aqui, um do tipo texto e o outro do tipo password, beleza? E assim eu clicava no botão logar, o formulário é submetido, tá? Submetido para esse arquivo aqui chamado validação login.php. Se vocês lembrarem desse arquivo aqui, validação login.php, ele verificava se eu coloquei alguma informação aqui e se eu coloquei alguma informação aqui, tá? Além disso, o nome do usuário tinha que ser pelo menos 5 caracteres e a senha tinha que ter entre 6 e 8 caracteres. Vamos ver esse arquivo de validação underline login.php. Então é esse aqui, pessoal, o arquivo de validação, tá? Então eu verificava se o usuário digitou alguma coisa na variável usuário, né, no primeiro input, e se digitou alguma coisa no segundo. Então se uma dessas duas coisas que não tivessem setados, eu já criava, né, uma variável de erro, tá? E colocava esse conteúdo nela. Todos os campos devem ser preenchidos. Além disso, eu verificava se o tamanho, né, do nome do usuário for menor que 5, vai dar erro, tá? Vou concatenar essa mensagem de erro aqui. E mesma coisa se a senha for menor que 6 ou senha maior que 8. Tranquilo? Depois dessas verificações de erros ou não, eu tinha novamente um if seguido de um else. O if é para verificar se teve algum erro nessas primeiras verificações. Então, se o tamanho dessa minha variável, dessa string que está dentro dessa variável, for igual a 0, quer dizer então que não entrou em nenhum desses ifs aqui, ó, tá? E aí a variável continuou com uma string vazia, ou seja, tamanho 0. Então, se o tamanho aqui é 0 dessa variável,
o login foi efetuado com sucesso. Todos os campos foram preenchidos. E aí, automaticamente, eu ia para a página de relatórios, relatórios.html, beleza? Se não, eu era redirecionado para a página de login. Então, eu voltava para a página de login, tá? E teria que tentar inserir os dados novamente. Ok? Então, vou mostrar o sistema para vocês aqui. Localhost /tp. Então, aqui é a página inicial. Aí, se eu clicasse em login, tinha o campo de nome e o campo de senha. Tranquilo? Tá. Voltando ao slide, vou falar um pouquinho de sessão. Então, agora que a gente viu, já tem o formulário de login, já tem o arquivo de validação, como que a gente faz para garantir essa autenticação de usuários? Que apenas o usuário Matheus, com senha 123456, tem acesso aos 6 relatórios que eu apresentei na aula passada. Então, a gente vai ver um pouquinho de sessão. O que é a sessão? 4 definições, tá? Vocês podem se apegar aqui, for mais fácil para vocês entenderem o conceito de sessão. Primeira definição, uma forma simples de armazenar dados para usuários individuais. Então, a gente guarda dados para cada usuário. Então, se você está acessando lá o seu e-mail, aí está guardando aquela seção do seu indivíduo, você como um indivíduo, um usuário individual. E eu, mesma coisa, e o seu amigo, seu colega, assim por diante. Então, a gente pensa nessa forma de armazenar dados, pensando em apenas um usuário. Tranquilo? Outra definição. Sessões podem ser usadas para persistir informações entre requisições de páginas. Persistir, você conseguir salvar determinadas informações entre várias requisições de páginas, pode ser para uma mesma página que você está indo ou para outras páginas, e você consegue guardar algumas informações específicas de usuários. Outra definição, armazena dados do usuário no servidor. E a última, forma de armazenar informações para serem usadas em várias páginas. Então, resumindo isso daqui tudo, como o usuário logou, né, fez o login de forma correta. Mas como, ao navegar entre outras páginas, eu vou saber que o usuário é válido ou não? Então, eu vou saber isso através das sessões. As sessões, elas conseguem armazenar esses dados. Então, se é um usuário válido, eu vou estar com essas informações salvas, tá, no meu servidor, e aí eu sempre vou perguntar para ele. Quando chegar numa nova página, eu vou perguntar: opa, será que é um usuário válido? Será que os dados desse usuário estão no servidor? Então, eu vou ter um if lá, bem pequenininho, o código dentro do if, tá? Mas só para verificar se aquele usuário está como um usuário autenticado, um usuário válido ou não. Pessoal, para começar aí, não é do trabalho prático ainda, tá? Mas é só um exemplo para vocês entenderem a diferença entre usar sessão e não usar sessão, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui, eu vou abrir o código para vocês entenderem melhor. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é esse aqui, arquivo teste.php. Opa. Beleza. Deixa eu só comentar algumas coisas aqui. Pessoal, então esse daqui, ó, é o meu código sem usar sessão, tá? Então aqui eu estou perguntando se a variável chamada contador está setada. Se ela já está setada, eu estou aumentando o valor dela em 1. Se ela ainda não está setada,
eu estou começando, inicializando o valor dela para 0. E aqui eu estou imprimindo o valor dela, tá bom? Então vou rodar esse código lá no navegador. Arquivo teste.php. Olha lá, pessoal, deu 0. Se eu atualizar, continua em 0. Se eu clicar um F5, qualquer coisa aqui, eu continuo em 0. Por quê? Porque eu não estou usando seção. Então essa variável ela perde o valor dela, tá? Eu não consigo fazer esse efeito aqui, ó, de aumentando de 1 em 1, porque ela paga o conteúdo dela. Tranquilo? Sem usar a seção. Agora, se eu usar a seção igual está aqui, né, no slide, igual estava antes no código, eu consigo persistir, consigo armazenar dados, tá? E aí como que funciona isso, ó? Vou estar falando mais para frente, tá? Mas só antecipando, para usar a sessão, a primeira coisa que a gente faz é startar ela, com esse comando aqui. Tá? Então, esse comando serve tanto para criar uma sessão, quanto para recuperar dados de uma sessão. E aí, a partir disso, ó, eu vou usar essa super variável global aqui, tá? Para acessar o valor que está na variável contador, beleza? Então, o que significa isso daqui, ó? Startei minha sessão aqui. Estou perguntando, existe essa variável aqui? Se existir, eu aumento o valor dela em 1. Se não existir, eu começo o valor dela em 0. E aqui eu imprimo. Tá bom? Então, aqui é o conceito de super variável global. Vamos testar dessa forma agora. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Já estava arrumado. Vou salvar e vou testar lá. Olha lá, pessoal. Então, ó, agora já consigo salvar aquele valor em uma sessão. Então, sempre que eu atualizar, vai aumentar o valor. Beleza? Eu posso até pegar aqui, ó, e copiar em outro lugar, que ele continua com o mesmo valor. Que é a ideia de você navegar por várias páginas, enquanto você é aquele usuário que está acessando essas várias páginas. Tá bom? Ó, se eu clicar aqui, eu consigo continuar com o valor sendo incrementado. Ele não volta para o valor 0. Até mesmo, pessoal, eu posso tentar fazer isso em um outro arquivo. Então, fiz por teste aqui, ó, criei um outro arquivo, chamado outroarquivo.php, e ele eu recuperei uma seção que já existia e imprimi o valor da variável contador. Então, se eu rodar esse código aí, ó, deixa eu colocar aqui, localhost tp outro arquivo. Olha lá, ele tem acesso ao valor atual da variável que está na minha seção. Tranquilo? Então, uma coisa importante aí, ó. Se eu tentar agora acessar um outro navegador, por exemplo, Firefox, eu já não consigo recuperar esse valor, tá bom? Ele fica salvo no navegador e para aquele usuário específico. Agora, se eu mudar de navegador, eu não consigo persistir aquela informação. Então, localhost /tp arquivo teste, né, .php. Olha lá, pessoal, tá em 0, tranquilo? Então, é um usuário individualmente, mas se eu trocar de navegador, ele perde aquele valor. Beleza? Então, é bem simples. Com sessão, a gente consegue, voltando aqui, ó, armazenar informações, armazenar dados, persistir informações entre requisições de páginas, tá? Para serem usadas em várias páginas. Então, através desse exemplo aqui, ficou mais fácil entender as definições. Beleza? Então, vamos continuar aí. Opa. Bom, então, passo a passo, pessoal. Para criar uma sessão ou recuperar uma sessão, é sempre esse comando aqui, tá? E logo no começo do arquivo. Agora, se você quiser destruir todos os dados que estão em uma sessão, aí é esse comando aqui, cs_destroy. E agora, para finalizar a aula, né, vou mostrar para vocês como que a gente faz essa autenticação de usuários usando sessão
no nosso trabalho prático. Então, o que eu fiz? Eu tive que modificar alguns arquivos. O primeiro arquivo que eu mudei foi o validação_login.php. O que eu mudei aqui, ó? Eu mudei essa parte aqui, tá? Acrescentei isso. Então, por exemplo, se eu não encontrei nenhum erro aqui em cima, tá? E se o usuário for igual a Matheus, então esse post aqui está pegando o dado do formulário, e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, eu tenho um usuário que existe no meu sistema. É o usuário que tem permissão para acessar o relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou startar uma sessão, tá? Vou criar uma sessão e aí eu vou definir essa variável usuário aqui como sendo Matheus, beleza? E aqui essas três linhas já existiam. Essas três linhas não precisam se preocupar, mas basicamente ela redireciona, tá, para o arquivo chamado relatórios.html, beleza? Se não, então se não entrou nesse if aqui, eu faço uma verificação adicional, né? Então, se o usuário for diferente de Matheus ou a senha diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu incremento, né, essa mensagem aqui para minha variável erros. E aí eu vou continuar no meu arquivo de login. Beleza? Vamos testar essa primeira parte aqui, pessoal, para vocês entenderem. Então, bom, vamos lá. TP login. Então, se eu não colocar nada, vai aparecer essas mensagens de erro aqui, tá? E eu vou continuar em login.php. Se eu colocar Matheus, só que a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar erro, né? Ó, nome do usuário e ou senha inválidos. Você será redirecionado para a página de login. Tá? Se eu colocar agora certo, eu vou lá para o arquivo de relatórios. Olha lá, pessoal. Então aqui, ó, eu já tenho 6 botões, não 6 links para os relatórios que eu, como usuário autorizado, tenho acesso. Beleza? Então vamos voltar ao slide ali. Próximo arquivo que eu vou mudar aí, pessoal. Deixa eu ver só um minutinho. Tá. Vou modificar todos os arquivos relacionados aos relatórios. Como assim? Bom, eu tenho, vou pegar um aqui, ó, relatórios animais mais adoção.php. Pessoal, esse arquivo originalmente ele não tinha essa parte aqui, tá? Então assim, qualquer pessoa conseguia entrar nesse arquivo aqui, tá? E gerar os relatórios, aparecer os relatórios. Só que agora eu tenho esse controle no acesso. Só que para mim ter esse controle no acesso, eu tenho que colocar esse código aqui em cima, tá? O que esse código faz? Ele recupera uma seção, né? Cria ou recupera uma seção e aqui eu verifico, ó, se existe ou não usuário, aquela seção de usuário. Se não está setado, exclamação é não. Então, se não está setado, quer dizer o quê? Que não é um usuário válido no sistema. Então, se não está setado, ele não vai conseguir ficar aqui, ó. Eu vou fazer ele redirecionar para o arquivo de login. Tá? Ah, professor, mas e se não entrar aqui? Se não entrar aqui, quer dizer que essa variável aqui está setada. Então, quer dizer que é um usuário autorizado. Beleza? Vamos fazer o teste aqui, ó. Então, eu entrei com o usuário válido. Se eu clicar aqui, eu consigo gerar meu relatório. Perfeito? Tá. Próximo arquivo que eu vou mexer aí, ó, é o de logout. Tá? O que eu tenho que fazer nesse arquivo de logout? Primeira coisa dele, mudar a extensão. Ele é a logout.html, agora eu vou colocar logout.php. Beleza? E além disso, eu vou ter que mudar a extensão de todos os arquivos que contêm um link para o arquivo de logout. Como assim, professor? Percebam aqui, ó, que esse arquivo aqui, ele tem um link para logout.
E esse link é logout.html. Vou ter que colocar logout.php. E mesma coisa aqui, ó. Tinha um link para cá, aqui também tinha, e assim por diante. Tá? Então não esqueçam de mudar essa extensão também. Beleza? E a outra coisa que a gente tem que fazer, tá, é destruir a sessão. Então, se eu cliquei para sair do sistema, eu tenho que destruir a sessão. Senão alguém ali pode pegar meus dados, pode ver os relatórios que não lhe é permitido e assim por diante. Então é só colocar esse código aqui, tá, no arquivo de logout, logo no comecinho. Eu vou recuperar aquela sessão e vou destruir ela. Vou liberar tudo que tem nela, de variável, tudo. Bom, deixa eu mostrar o arquivo de logout para vocês. Olha lá, pessoal. Então, ó, lá no comecinho eu fiz isso. Beleza? Vamos testar então. Clicar aqui logout. Opa. Logout. Beleza, você foi desconectado do sistema, usuário Matheus. Ah, professor, eu vou tentar fazer aqui na gambiarra. Vou tentar acessar diretamente nos relatórios. Ah, professor, consegui. Não, você conseguiu acessar o link para os relatórios. Se eu clicar aqui, ó, eu não consigo. Ele volta à página de login. Por quê? Porque eu fiz logout, eu não tenho mais um usuário autenticado. Beleza? Ah, vou entrar com um usuário válido agora. Login efetuado com sucesso. Cliquei aqui, ó, apareceu. Tranquilo? Ah, fiz logout. Vou tentar novamente. Vou colocar lá direto agora. Relatórios mais adoção.php. Não deixa acessar. Beleza? Pessoal, então essa é a aula de hoje. Essa aqui é a referência utilizada. Bons estudos. Estou à disposição. Se cuidem.